Vamos direto ao ponto nessa nossa análise de hoje. Vamos destrinchar os alertas pesadíssimos de ninguém menos que Geoffrey Hinton. Para quem acompanha a área, sabe que ele não é só um cientista brilhante ou um vencedor do Nobel. Ele é literalmente o padrinho da inteligência artificial. A gente está falando do cara que construiu as bases da tecnologia que está virando o nosso mundo de cabeça para baixo agora mesmo. E olha, quando o arquiteto da coisa toda soa o alarme com essa urgência, é melhor a gente prestar muita atenção. E para ter uma ideia do nível da coisa, perguntaram para ele recentemente sobre o futuro das carreiras. A resposta? Treine para ser um encanador. Parece brincadeira, né? Mas a lógica por trás disso é brutal. A gente sempre achou que os robôs iam pegar primeiro o trabalho braçal e pesado, certo? Só que a IA de hoje está devorando rapidamente as tarefas cognitivas. Aquele trabalho físico, totalmente imprevisível, tipo trocar um cano num espaço minúsculo, ironicamente está muito mais blindado contra a automação a curto prazo. Certo. Parte 1. O aviso do padrinho. Para entender de verdade o peso desse aviso, a gente precisa olhar para o contexto do cara. Foram quase 50 anos defendendo incansavelmente as redes neurais. Muito antes disso virar a palavra da moda. Ele passou uma década liderando a inovação lá no topo do Google. Chegou no ápice absoluto da área. Mas aí, em 2023, ele simplesmente saiu. Largou um dos cargos mais desejados do planeta por um único motivo: ter liberdade total para alertar o mundo sobre uma ameaça gigantesca, sem nenhum rabo preso com corporações. Parte 2. Cérebros biológicos versus digitais. O que realmente mudou a chave na cabeça do Hinton foi uma percepção bem assustadora sobre o aprendizado. Olha só a simetria absurda aqui. Um cérebro biológico aprende devagar, passa a informação para frente de um jeito super ineficiente, falando, e quando morre, o conhecimento vai junto para o túmulo. Já os modelos digitais, bom, eles jogam outro jogo. Se um computador aprende algo novo, ele sincroniza isso instantaneamente com milhares de clones através de trilhões de conexões. É uma inteligência imortal e coletiva, um salto evolutivo que a nossa biologia não tem como acompanhar. Vamos para a parte 3, riscos de uso humano. E tem um detalhe crucial. Muito antes de a gente chegar naquelas paranoias de ficção científica, com máquinas dominando o mundo sozinhas, existe uma onda imediata e devastadora de ameaças reais no curto prazo. A IA já é um amplificador gigante para pessoas mal intencionadas. Estamos falando desde pequenos grupos renegados criando vírus biológicos mortais a um custo quase zero, até campanhas massivas corrompendo eleições pelo mundo afora. A tecnologia simplesmente multiplicou a eficiência de quem quer fazer o mal. Isso não é um problema para o futuro distante, tá? Olha esse dado aqui. Um aumento de 12.200% nos ataques cibernéticos em um único ano, entre 2023 e 2024. Os grandes modelos de linguagem destruíram as barreiras de entrada. Hoje, qualquer pessoa, mesmo sem saber programar uma linha de código, consegue criar ataques de phishing absurdamente realistas e malwares complexos em questão de segundos. A escala do problema mudou da água para o vinho. Enquanto isso, rola outro risco silencioso bem na nossa frente, que é o pipeline das câmaras de eco nas redes sociais. Os algoritmos não buscam a verdade, eles buscam engajamento, porque é isso que gera lucro. E o que atrai mais atenção humana? Raiva e indignação, claro. O resultado é a IA trancando populações inteiras em bolhas polarizadas. Esse mecanismo destrói de vez a nossa noção de realidade compartilhada e fratura a sociedade de um jeito muito perigoso. Além disso, tem a questão militar, que é igualmente sombria. A guerra tradicional sempre teve um freio natural. Perder soldados custa muito caro moralmente e politicamente para qualquer governo. Mas aí entram as armas autônomas letais. Imagina enxames de drones comerciais super baratos rastreando alvos sozinhos no meio da floresta. Tira o soldado humano da linha de frente e, de repente, o atrito político desaba. Começar um conflito fica assustadoramente mais fácil para as nações poderosas. Avançando parte 4, o futuro sem emprego. A gente precisa falar sobre o terremoto econômico que está se formando. Pensa bem, a Revolução Industrial transformou o mundo porque trocou o nosso trabalho braçal por máquinas, mas em compensação exigiu que a gente usasse mais o cérebro. A revolução da IA é fundamentalmente diferente. Ela ataca direto o nosso intelecto, substituindo tarefas cognitivas do dia a dia. Se a máquina já consegue fazer o trabalho de pensar, o que vai sobrar para a grande maioria das pessoas no mercado? A matemática corporativa, diante disso, é fria e implacável. Hoje já é um fato que um assistente de IA faz uma única pessoa render 5 vezes mais. Só que as corporações não vão usar isso para produzir o quíntuplo mantendo a mesma equipe. O caminho lógico para cortar custos é mandar 4 pessoas embora e ficar com uma só.
É uma reestruturação pesada na forma como o valor do ser humano é calculado pelas empresas. E claro, surge o papo da renda básica universal como uma grande salvação para esse desemprego em massa. Só que existe um abismo entre sobreviver e ter um propósito. Uma renda garantida pode até pagar as contas e evitar que as pessoas passem fome, mas não devolve a dignidade e o senso de utilidade que a gente tira de um trabalho significativo. Sem contar que a riqueza vai inevitavelmente se concentrar nas mãos das poucas empresas donas dos algoritmos, escancarando ainda mais a desigualdade. Parte 5. A ameaça da superinteligência. Tudo isso nos traz ao perigo existencial final, aquele que realmente tira o sono do Geoffrey Hinton, a superinteligência. Para explicar nosso momento atual, ele usa uma metáfora genial. A humanidade está criando um filhote de tigre. Agora ele é fofinho, super prestativo e nos ajuda muito. Mas ninguém domestica um tigre para sempre. Por definição, uma entidade que raciocina, faz analogias e altera o próprio código vai evoluir. Esse filhote vai crescer e assumir o posto de novo predador alfa. O que nos leva a essa citação muito realista e perturbadora do próprio Hinton. Se a gente quiser entender como é a vida quando não somos mais a inteligência dominante do planeta, é só perguntar para uma galinha. A humanidade simplesmente não faz ideia de como é dividir o mundo com algo absurdamente mais inteligente. Galinhas não negociam com humanos. O destino delas é decidido por nós. O alerta é brutal. Corremos o risco real de virar a galinha dessa nova cadeia alimentar. Aí fica a pergunta lógica. Por que a gente não regula logo isso igual fizemos com a bomba atômica? O dilema da contenção aqui é outro. A bomba atômica tinha um uso único e destrutivo óbvio. Ninguém precisava de uma explosão nuclear no escritório. Já a inteligência artificial é incrivelmente útil e gera trilhões de dólares. Ela pesquisa a cura de doenças, otimiza cadeias de produção inteiras, escreve códigos. As mesmas qualidades que fazem dela um milagre garantem que ninguém vai querer pisar no freio voluntariamente. E, olhando para as projeções, o cenário aperta. A transição dessa IA de hoje para uma verdadeira superinteligência geral está estimada para acontecer em 10 ou 20 anos. Pensa bem nisso. É pouquíssimo tempo para o surgimento de uma entidade vastamente superior, imortal e que pode, no fim das contas, ser totalmente indiferente à nossa existência. A gente está acelerando numa rodovia rumo ao desconhecido. Para fechar esta nossa análise, a gente esbarra nessa reflexão inadiável. O dinheiro em jogo é surreal e o ritmo de desenvolvimento é simplesmente frenético. Será que a gente ainda tem tempo de colocar uma coleira de segurança nesse tigre? Ou será que o controle já escapou das nossas mãos de vez? O nosso futuro e a própria sobrevivência da humanidade dependem integralmente da resposta para essa única pergunta.